Bom dia, amados, graça e paz, amém? O tema da mensagem desta manhã é novo ânimo, a bênção do encorajamento. Porque todos nós precisamos de um ânimo novo. E todos nós precisamos ser encorajadores dos nossos amados, amém? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o verso 3. Hebreus 12, 3. Amém? Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra diz, onde 2 ou 3 está reunido, em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e eu creio, eu sei que o Senhor está presente. Pai, usa esse tempo para nos abençoar com um ânimo novo. Senhor, usa esse tempo para curar a nossa alma. Senhor, se estiver algum irmão aqui desfalecido, que nessa manhã ele seja abençoado com vigor, com um novo ânimo vindo da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca as nossas vidas nessa manhã, porque nós cremos na Tua presença, que transforma, que restaura, que cura, que liberta, que salva, Senhor. Amém. Amados, o autor de Hebreus, ele vai dizer assim, portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Ele está falando de Jesus. E aí o versículo acima, se você ler depois, diz assim, que nós temos que ficar olhando para o autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus, ele estava preocupado com o que os cristãos, eles estavam pensando e no que eles estavam olhando, qual é a direção do olhar deles. Amados, nós precisamos olhar firmemente para o Senhor e pensar no Senhor em todo o tempo da nossa vida. Nos momentos de alegria, pensar no Senhor, nos momentos de dificuldade, de tristeza, pensar também no Senhor. Porque se a gente tirar os nossos pensamentos e tirar os nossos olhos do eterno, nós vamos desanimar. E se você for um pouquinho sincero, você vai lembrar de pelo menos uma vez que você desanimou olhando para as circunstâncias. Quantos entendem o que estou dizendo? Não é verdade? Eu também já me desanimei. A Bíblia que eu vou ler, o versículo aqui, é uma versão diferente, que é a Bíblia anotada e expandida, ela traz esse versículo assim. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ela coloca o desânimo como um desmaio, algo que tira as nossas forças, algo que, nos faz desfalecer. E a definição de desmaio no dicionário é assim, ação ou efeito de perder o brilho, perda temporária dos sentidos, pulso fraco, queda de pressão, desfalecimento. E a fatigar é cansaço e exaustão. O desânimo faz aquela mulher que gosta de faxina, gente, como é bom ir no mercado, comprar um monte de produtos de limpeza, não é? Aí a gente chega e passa na casa. Esses dias o Pedro falou, mãe, você vai me matar, esse negócio está cheirando muito. E eu falei, meu Deus, acho que eu exagerei, comecei a abrir a janela lá, liguei o ventilador por causa do meu pequenininho também, né? Mas quando a gente está desanimado, nem isso essa mulher consegue fazer. A casa vai ficando em segundo plano. O homem que é animado, quando ele está desanimado, desfalecido, desmaiado em sua alma, ele não consegue trabalhar com o mesmo vigor. Uma coisa que ele faria assim rapidamente, sem perda de energia, sem perda de vigor, para ele é uma luta. Quantas vezes quando nós estamos desmaiados na nossa alma, com mau ânimo, com o ânimo prejudicado por alguma coisa, a gente tem que orar a Deus para levantar da cama, não é assim? Porque a gente está com o ânimo abatido, mas em nome de Jesus, o Eterno está aqui para nos curar, amém? Quantos creem nisso? A fé agrada a Deus, amém? Aquele que tem fé, ele é abençoado, e o incrédulo não recebe, então tenha fé, amém? O Senhor, Ele quer te abençoar porque Ele te ama. Ele te ama, Ele quer abençoar você.
Desânimo, característica de quem está desanimado, sem ânimo, ausência de entusiasmo, de vontade, de coragem. Aquela pessoa, né, não consegue fazer as coisas. Então, não desanime quando enfrentar lutas nesse mundo. Amados, as lutas nos fazem desanimar. As lutas, as circunstâncias nos fazem olhar para outra direção. A Bíblia fala de Pedro, eles estavam lá, os discípulos, e começa uma tempestade, eles acham que vão morrer, Jesus vem andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma, você conhece a história? E aí Pedro, né, todo ousado, Senhor, se é tu mesmo, me faz andar sobre as águas. E aí então o Senhor diz, vem Pedro, e ele faz o quê? Como diz ele, Pedro era o cara também, né, como diz os meninos aí. Eu tenho um adolescente lá em casa e a gente ouve essas coisas. E aí o Pedro, ele vai andar sobre as águas. Aí ele está andando sobre as águas e olhando para Jesus. Imagina você a cena. Ele está andando sobre as águas. A tempestade, ele está olhando para o eterno. Para o autor e consumador da nossa fé. Jesus está na frente dele, ele não precisa temer. Mas de repente, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar nas circunstâncias. De repente, ele tira a mente do eterno e começa a racionalizar. Não, humanamente eu não posso fazer isso. Isso aqui não está certo, ninguém anda sobre as águas. E às vezes é assim. A gente está vivendo um milagre de Deus. Mas a gente começa a pensar bastante, racionalizar, né? Meu marido às vezes fala uma frase de uma mulher de Deus que ela diz assim, que milagre a gente vive, não explica. Porque é milagre. É milagre. Então, quando a gente olha para o eterno, quando a gente coloca o nosso pensamento nele, a nossa vida diária pode se tornar um milagre, amém? Porque ele está conosco. Não desanime quando enfrentar lutas, porque elas são leves e momentâneas. As lutas me faz querer estar com o Senhor. Faz isso em você também? As dificuldades, as injustiças que a gente vê nesse mundo, as coisas que acontecem aqui nos faz querer dizer assim, Senhor Maranata, que venha o teu reino, que venha a tua glória, que o Senhor abra o céu e que o teu Espírito Santo nos leve até os ares. Nós precisamos desejar esse dia, amém? Um maravilhoso dia do Senhor. Para nós será o maravilhoso dia do Senhor. Então não desanime, cuidado com as raposinhas. Abre sua Bíblia lá em Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Cantares aí perto de Eclesiastes. Cantares não é um livro que a gente lê muito, né, irmãos? Mas é um livro abençoado, inspiração de Deus. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Amém? Apeguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse texto começa a falar das raposas, e se você ler Cantares, você vê que o casal de Cantares, eles estão apaixonados, e eles estão fazendo juros de amor. Mas em um momento eles falam assim, olha, cuidado com as raposinhas, porque são as raposinhas que destroem a vinha. E a nossa vinha está em flor, a nossa vida está florescendo, nós estamos abençoados, nós estamos felizes, então nós precisamos tomar cuidado com as raposinhas. E aí a gente pensa, o que será isso, né, raposinha? Isso aqui refere-se àqueles problemas que acontecem diariamente. E aí vão acontecendo sucessivamente as mesmas coisas. E essas raposinhas têm o poder de nos tirar o ânimo. Sabe aquela que é a coisa que é a gota d'água? Às vezes no teu dia nem aconteceu uma coisa tão assim, mas aconteceu aquela raposinha e você já transborda. Por quê? Porque a gente fala assim, já estou cansado, já estou com o saco cheio, porque isso sempre acontece. Há uns anos atrás a gente esteve na igreja do A.B. Huber, lá em Santarém, no Pará. E a primeira noite da conferência, ele trouxe uma mensagem. E ele disse assim, de uma maneira tão simples, usando um caderno, ele começou a ler. E ele disse assim, irmãos,
As raposinhas, quando elas entravam na vinha, quando as raposas grandes e os ursos, eles entravam nas vinhas, eles conseguiam pegar as frutas que estavam em cima. E não havia dano permanente para aquela videira, para aquela planta. Mas as raposinhas, elas não conseguem alcançar. Então elas ficam no caule, elas ficam ali, ó, mastigando, tirando a vitalidade da planta. Às vezes uma família passa por um grande problema. E a gente acompanha e eles conseguem lidar com aquilo. E é uma bênção. Mas existem famílias que sofrem, precisam estar sempre sendo acompanhadas por causa das raposinhas. Amados, a gente não tropeça numa montanha, tropeça? Porque a gente vê de longe. Mas e as pedrinhas? Né? Então, cuidado com as raposinhas. Cuide. Pense, pergunte para si mesmo, se analise. Aquele que se julga não é julgado pelos outros. Olhe para dentro de si, pergunte a Deus e fale: Espírito Santo, me ajuda a perceber se eu estou tendo alguma reação assim, se eu tenho algumas raposinhas que eu cometo e faz mal para a minha família, faz mal para o meu cônjuge, faz mal para os meus filhos, e me ajuda, Senhor, a vencer isso. E outra coisa, amados, eu não estou querendo dizer agora que você tem que ver demônio em tudo, não é isso. Mas a gente também não pode achar que é tudo normal. Quando as coisas começam a acontecer sempre, tirar o teu vigor, tirar o teu ânimo, trazer prejuízo para a tua família, para o teu trabalho, para a tua alma, para você precisa orar, amém? Eu li um livro do pastor Carlito Paz, ele disse assim, que tudo para o cristão se discerne espiritualmente. A gente tem que ver as coisas e pensar nas escrituras e discerni-la. Lá em Coríntios fala do homem natural. O homem natural é o homem que não teme a Deus, o homem que não conhece a Deus. E às vezes a gente quer abrir a cabeça desse homem e colocar dentro o evangelho, né? E não rola, porque ele é um homem natural, não nasceu de Deus. Lá em Coríntios também fala do homem que é carnal, que é aquele que é cristão, mas é briguento, avarento, maledicente, invejoso, aquela coisa toda. Mas lá também fala do homem espiritual, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Nós precisamos ser espirituais, amém? Começou a vir um vento, é muita raposinha, muita coisa. Pare e ore. Essa semana a gente foi visitar um casal aqui da igreja. O irmão, ele teve uns dias internado. E eu fiquei feliz de vê-lo aqui hoje. Na UTI, ele contou algo para o meu marido que eu achei muito interessante. Ele disse assim: pastor, eu estava lá na UTI e tinha 2 lá dando muito trabalho. Tinha uma mulher que não queria comer e ficava dando trabalho, tinha um outro gritando. Aí eu falei: coisa ruim está aqui. Ó o homem espiritual. Está cirandando muito. E ele falou assim: aí pastor, eu mais assim, quietinho, eu levantei a mão. E eu orei, eu repreendi aquilo. E aí me levaram para um lugar e eu pensei: a hora que eu voltar, vai estar tudo calmo. Ele falou: pastor, a hora que eu voltei, a mulher estava comendo, o homem tinha parado de gritar, estava uma bênção. Tem hora, gente, que Deus nos coloca nos lugares, mas é com propósito, amém? Às vezes a família está quebrando o pau lá e toda vez que quebra o pau te chama. Ontem eu vi uma coisa muito interessante, uma pessoa disse assim: olha, por isso que tem amigo mais chegado que irmão, que tem familiar que não é chegado, né? E a gente rindo disso. Aí você pensa: mas toda vez esse povo me chama. Vai lá em nome de Jesus, amém? Estão chamando você, então vai lá e use a autoridade de cristão que Deus te deu. Ore se possível, repreenda, aconselhe segundo as escrituras, amém? E se eles estão te chamando lá, porque você tem um bom testemunho. Então use isso para a glória de Deus, amém? Não vai chegar lá gritando, né? Você é o pacificador, amém? Você é aquele que vai chegar e vai conseguir abençoar o povo. Não desanime quando decepcionar-se com alguém. Você já se decepcionou com alguém? Gente, vocês não, que maravilha! Olha, eu já me decepcionei com alguém. Mas as pessoas erram, as pessoas pecam, porque elas são pecadores. E nós também pecamos, porque nós somos gente. Tem um tio nosso que diz assim, que o problema das pessoas são seres humanos, né, amor? O Pedro acha um barato ele falar isso. E nós somos pecadores, por isso nós precisamos perdoar mutuamente.
Eu já me decepcionei com pessoas e pessoas com certeza já se decepcionaram comigo. Quando você se decepcionar com alguém, se você tiver oportunidade, vá até essa pessoa e fale com ela, abra o teu coração para ela, porque ela vai ter oportunidade de te pedir perdão. Ela vai ter oportunidade de explicar para você que talvez ela estava vivendo um dia difícil, que talvez ela não atentou para a sua necessidade, que ela não queria te ofender. E muitas vezes a gente não faz isso e guarda no coração. Mas como essa pessoa teve coragem de fazer isso? Irmãos, nós somos pecadores. A gente tem que olhar para Jesus, amém? Jesus perdoou, levou sobre si os nossos pecados. E a última canção nos fez lembrar que Deus Pai o abandonou na cruz do Calvário. A ira de Deus caiu sobre Jesus naquela cruz. Ele teve que suportar tudo isso. Por causa de quem? Por causa de nós. Então não desanime, amém? Mas uma coisa que ajuda muito a não se decepcionar com as pessoas é não sair por aí contando tudo o que está no teu coração. Lá em Mateus diz assim, que o homem tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. A gente não gosta de serpente, então a gente esquece a parte dela. Tem que ter prudência, a gente é muito simples. Tem hora que a gente é simplão demais. Falar tudo para todo mundo. E às vezes aquela pessoa não consegue receber aquilo e reter. E ela vai sair, ela vai falar. Às vezes aquela pessoa que você contou não conseguiu entender espiritualmente o que você estava dizendo. Não estou querendo dizer para você que você tem que ser uma ilha, sem falar com ninguém. Mas estou dizendo para você que você precisa procurar pessoas idôneas, amém? Que vão te ajudar. E aí você pensa assim, ai, mas meu Deus, na igreja, como que eu vou achar? Gente, na igreja tem muita gente boa. Tem muito homem e mulher de Deus. Tem mais gente boa do que gente que não é tão boa assim. E aí você pode pensar teologicamente, ai, ninguém é bom, só Deus é bom. Verdade, mas você entendeu o que eu quis dizer agora. Amém? Então tem muita gente que vai te acompanhar, que vai te ajudar, que vai orar com você, que vai visitar você. Amém? Muita gente. Louvado seja Deus por esses. Hoje de manhã, uma que é uma encorajadora minha, orou comigo. Isso é maravilhoso. Amém? Quarto, não desanime na hora da correção. Aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Vamos abrir? Hebreus capítulo 12, versículo 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Amados, a maior demonstração de amor do eterno, do Senhor para com a nossa vida é a correção diária. Deus corrige o filho que Ele ama. Não confunda a correção de Deus com rejeição. Porque Ele jamais nos rejeitará. Ele entregou a sua vida por nós. É amor. Amados, a correção de Deus restringe o mal no nosso coração. A correção de Deus restringe o mal no nosso coração. Às vezes a gente escuta no jornal, fulano que matou ciclano, não é assim? E a gente fala, meu Deus, que coisa ruim essa pessoa, não é? A gente fica pasmo com aquilo. E a gente se esquece que nós temos o mesmo potencial que ele. Porque nós temos a mesma natureza pecaminosa. O que nos diferencia é a graça que nos alcançou. É porque hoje nós somos filhos de Deus, nós somos a habitação do Senhor, o Espírito Santo habita dentro de nós. Essa é a diferença. É a única diferença, irmãos. É a única diferença. E graças a Deus que Ele corrige os filhos. Graças a Deus que o Senhor me corrige. Porque Ele restringe o mal no meu coração. Ele gera em mim santidade, Ele gera em mim pureza. Quando você que é pai ou mãe, como eu, como meu esposo, a gente corrige o filho, parece que a gente está
fazendo uma injustiça com eles, não é? Porque eles fazem aquele bico, né? Eles ficam tristes. Tem hora que eles quase entram na cabeça da gente, né? Para a gente achar que pecou contra eles. É um negócio doido. Aí a gente volta, não, estou certo, corrigi, fiz direito. E a gente lá em casa beija, abraça, para demonstrar amor. Quando a gente corrige o filho, é porque a gente o ama e a gente quer restringir o mal. A gente quer abençoá-lo, a gente quer que ele cresça, se desenvolva, que seja homem de Deus, mulher de Deus, que tenha uma família abençoada, uma vida abençoada, próspera em todos os sentidos. Não é assim? A gente quer tudo de bom para o filho. E não seria assim com o Senhor? Ele te corrige porque Ele te ama. Amém? Quando você estiver passando por uma correção, não desanime. Quando o diabo vem e fala assim, olha, Deus está fazendo isso com você, mas não faz com o outro. Você é você, o outro é o outro, amém? Ele trata com cada um de nós de uma maneira diferente. E provoca em nossa santidade a correção. Não desanime de semear coisas boas. Gálatas 6:9. Não vos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Nós vamos fazer a colheita, se a gente não desanimar. Amados, a tentação de deixar de fazer o bem é grande, não é? Todo mundo faz o bem, ninguém tem tentação, tá certo. Mas eu já senti esse tipo de coisa. Você ajuda, vai, ajuda. Tem uma pregadora que eu gosto demais, chama Edmei Williams, e ela diz assim, que a pessoa pode fazer 20 vezes, 19 vezes o bem. Na 20ª vez, ela não vai fazer, porque ela cansou, ou porque, enfim, ela não pode ajudar ali naquele momento. Aí ela vira o Satanás para o outro, não é? Porque ele ajudou 19 vezes, mas ele esqueceu das 19 vezes que ele foi ajudado por aquela pessoa. Ele só lembra da última, que ele não pôde ser ajudado. Não é assim? Isaac prosperou lá na terra dos filisteus. E o rei dos filisteus deixou ele lá. Ele prosperou demais. E o rei falou para ele, Isaac, agora está na hora de você ir embora. Aí ele não gostou. Mas ele já estava tão próspero. Podia ir embora. Então não se canse de fazer o bem, porque nós vamos colher se a gente não se cansar. Eu fiquei pensando um tempo atrás, porque eu me cansei de fazer o bem. Está escandalizado? E eu falei para o Senhor, e mesmo me cansando de fazer o bem, eu não deixei de fazer o bem todo esse tempo. E o Senhor sabe, porque Ele renovou meu ânimo. Eu estou bem, para a glória de Deus. E fazendo o bem quando possível. Mas eu falei para Deus, Deus, sabe por que eu estou cansada? Ofendida? Porque eu estou esperando das pessoas. Eu tenho que esperar do Senhor. O Senhor é aquele que me abençoará. É do Senhor que vem o favor que eu preciso. É do Senhor que vem a graça que eu preciso. Então eu estava pecando. Então pedi perdão ao Eterno por isso. Espere no Senhor. Amém? Confie somente no Senhor. Então, por que nós devemos fazer o bem? Devemos fazer o bem porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso alvo, Ele é o nosso Senhor. Fazer o bem agrada a Deus, abençoa as pessoas. Honra ao Senhor. Nós somos mais parecidos com Cristo quando nós fazemos o bem. Amém? Então, fazer o bem por quê? Porque é certo. Pronto. Para combater o desânimo na comunidade da fé, procure ajuda. Não seja orgulhoso. Não precisa enfrentar as batalhas sozinhos. Procure ajuda. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos ler? Está aí no Novo Testamento. Segunda Timóteo 15, 16. 2 Timóteo, capítulo 1, 15 e 16. Eu esqueci do 1. Perdão, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram.
Entre eles estão Fígelo e Hemórgenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Esse homem que tinha um nome parecido com o nome do meu sogro, ele era um encorajador de Paulo. Quem está falando aqui é Paulo, que muitas pessoas tinham desanimado com Paulo e tinham abandonado Paulo. Mas Paulo, ele se lembra daquele que era o encorajador dele. Gente, Paulo tinha alguém que o encorajava. Você imagina você ser o encorajador desse homem. Dá até vergonha, né? Falar o quê para um homem desse? Não era isso que a gente poderia pensar, não é? Mas Paulo tinha um encorajador, alguém que ia até ele e que encorajava Paulo na luta dele, encorajava Paulo no ministério dele. Se Paulo precisava do encorajador, imagine nós. Você precisa de alguém para te encorajar? Você precisa de alguém para orar por você? Talvez só para te dar um abraço quando você estiver chorando. Às vezes é até aquele abraço mais assim sem jeito, né? Mas já é um abraço. E como a gente precisa disso, irmãos? Louvado seja Deus por aqueles que Ele colocou na minha vida, na minha família, para ser encorajador. Porque alguns dias são tão difíceis e esses irmãos são como anjos que liga, que manda mensagem, que vai até a casa. São como anjos são mensageiros. E o Eterno envia verdadeiros anjos, às vezes, na nossa casa. Para dizer, olha, eu estou com você. Eu amo você. Continua. Se a gente precisa do encorajador, a gente também pode ser encorajador de alguém. A gente também deve ser mensageiro de boas notícias de alguém. Ah, pastor, esse negócio de encorajador não gosto muito não, porque eu já falo a verdade logo. Não é isso que eu estou falando. O que encoraja, fala a verdade, não folga com a injustiça, com a mentira. Mas ele fala da maneira certa. Ele fala em amor. Ele ora junto. Ele chora junto. Ele abençoa em suas orações. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Você tem desejo de ser um encorajador de alguém? Às vezes a gente começa a ver alguém faltar na igreja. Liga para essa pessoa. Converse com ela e pergunte se ela está precisando de alguma coisa. Às vezes a gente tem uma mentalidade assim, não, isso é trabalho do pastor. Irmãos, isso é trabalho da igreja no geral, porque nós somos um corpo. Amém? Nós somos um corpo e nós podemos nos amar e nos encorajar mutuamente. O Espírito Santo, né, a palavra também que é dada para o Espírito Santo no Evangelho de João, é Paracletos, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como defensor numa corte. Nós precisamos de encorajadores, amém? E precisamos deles nos encorajar e nós também encorajando outros. Lembre-se que tudo é transitório, a gente já falou disso, né? As tempestades, elas passam. O ministro de louvor disse aqui hoje, né? Que o nosso amado vem amanhecer, amém? É transitório, o Senhor sempre vem. Na verdade, Ele sempre está ali, né, conosco e se manifesta ao amanhecer. Peça ânimo ao Senhor, ore a Deus, peça para Deus te dar ânimo, peça para Deus te ajudar, precisa abrir não, mas lá em Esdras 7:28 diz assim, pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os oficiais poderosos, assim o Senhor me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos das famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Esdras faz algo maravilhoso, você pode ler o livro de Esdras, mas aqui ele está falando do favor de Deus, que era com ele para conseguir levar o povo embora, porque o povo estava prosperando. Aí voltar para Israel, mas ele conseguiu com que muita gente fosse com ele, voltasse para a terra.
E ele conseguiu o favor do rei e dos oficiais do rei, que era gente muito poderosa. Irmãos, naquela época, se você chegasse na presença de um rei, ele não gostasse de você, ele podia te matar. Ele podia interpretar errado alguma coisa. Ele podia nem te receber. Não era como é hoje. A gente não consegue entender essa coisa de monarquia a fundo. Mas Esdras tinha o favor de Deus, ele tinha ânimo em sua alma. E ele teve coragem. Quando a gente está com o ânimo abatido, a gente não tem ânimo, a gente também não tem coragem. Porque o texto que a gente leu no início diz assim, que falta coragem. Porque a gente desanima, desfalece. Vamos ficar de pé para a gente orar? Se você entrou desfalecido aqui, amados, creia que o Senhor está aqui, não deixe de orar. Não deixe de exaltar o Senhor com as suas palavras. Amém? Não vá embora da mesma maneira, porque isso só depende de você orar e clamar ao Senhor. Porque é o tamanho da nossa fome. Deus não faz acepção de ninguém, Deus quer derramar sobre todos nós. Mas se a gente não reconhecer a presença do Senhor, não vai acontecer nada. Amém? Quando você reconhece a presença de alguém importante, você puxa a cadeira para ele, você dá uma água, você quer conversar, você quer ficar perto igual Maria, não é? Então faça isso. Amém?